Esboçar o gráfico de uma função é provavelmente uma das maneiras mais efetivas de obter intuição sobre o seu comportamento. Saber onde estão seus zeros, seus máximos e mínimos locais, concavidades, pontos de inflexão, etc. Como parte dos conhecimentos gerais, todos aprendemos algumas maneiras simples de desenhar funções. Porém, a maioria das funções pode ser suficientemente complicada para tornar difícil ou impraticável fazer tal esboço. Por exemplo, porque o gráfico talvez esteja em algum espaço de dimensão maior do que 3. Ou talvez porque não se dispõe de uma fórmula simples para calcular os valores da função. Não obstante, aprendemos no cálculo 1 como obter informações qualitativas sobre a função, mesmo quando não temos uma fórmula. Um exemplo concreto dessa situação surge, por exemplo, quando queremos estudar uma função dada por integral, como esta: f de x igual à integral de 0 até x de e elevado a menos t quadrado dt. Como e elevado a menos t quadrado é uma função contínua em toda reta real, o teorema fundamental do cálculo assegura que a função f de x não apenas existe, mas é diferenciável em toda reta, e a sua derivada é f' de x igual a e elevado a menos x quadrado. Ora, isso revela um aspecto muito profundo e interessante sobre a realidade. Por vezes é mais fácil descrever a variação de alguma grandeza do que a própria grandeza em si. Talvez você ainda se lembre de quando estava no ensino médio aprendendo como esboçar gráficos de funções. Naquele tempo você ainda não sabia sobre o cálculo diferencial integral. E talvez o único recurso à disposição para realizar a tarefa era fazer uma tabela de pares de valores x, f de x, marcar os pontos no papel, ligá-los por uma linha contínua, na esperança de que, de algum modo, a figura desse uma ideia sobre o comportamento geral da função. E para muitas funções, essa técnica parece funcionar muito bem. Mesmo agora que já sabe o cálculo, talvez ainda recorra à plotagem de pontos como parte da sua rotina com gráficos. Isso mostra como uma boa técnica matemática nunca realmente fica obsoleta, mas tende a integrar um conjunto ainda maior de novas técnicas. O que pode ser realmente surpreendente é que, partindo da ideia simples da plotagem de pontos, nós podemos desenvolver uma técnica poderosa para a visualização das EDOs. Considere uma equação diferencial na forma dy sobre dx é igual a f de xy, na qual y e dy sobre dx são, como sabemos, variáveis dependentes da variável independente x, e f é alguma expressão envolvendo x e y. E observe que, para um par de valores x e y dados, ela fornece o valor correspondente para dy sobre dx, mesmo que seja desconhecida uma expressão analítica ou uma fórmula para y em função de x. Ora, estamos diante de um exemplo de situação na qual, ao menos em princípio, parece mais fácil descrever a variação dy sobre dx da variável dependente y do que a própria variável y. E mais adiante veremos que, em certo sentido, isso é verdade. Por exemplo, considere esta EDO, dy sobre dx igual a f de xy igual a y² menos x. E suponha por um momento que exista alguma solução cujo gráfico passe exatamente pelo ponto de coordenadas 3, menos 2. Não importando qual seja a expressão analítica dessa solução, nós podemos calcular dy sobre dx de 3 é igual a f de 3 menos 2, que é igual a menos 2² menos 3, que é igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Note que mesmo sabendo pouca coisa sobre tal solução, além de que ela existe e passa pelo ponto 3 menos 2, fomos capazes de calcular o valor da sua derivada nesse ponto. Se a EDO possui alguma solução, y igual a y de x, cujo gráfico passa pelo ponto 3 menos 2, imediatamente sabemos que a inclinação da reta tangente ao gráfico nesse ponto é 45 graus. Para entender como isso pode ser útil, afinal, foi preciso primeiro que existisse alguma solução da EDO passando pelo ponto 3 menos 2, lembre-se que isso já está garantido pelo teorema de existência e unicidade visto antes. Estamos falando aqui do teorema de existência e unicidade para soluções de um PVI. Esse teorema é a garantia que, se as condições do enunciado estiverem satisfeitas, então existe sim uma solução para o PVI
que passa exatamente por aquele ponto. Talvez você esteja se perguntando, ok, mas como posso usar todas essas ideias, desde a plotagem de pontos até o teorema de PVI, para visualizar uma EDO? Calma, o melhor ainda está por vir. Apenas para ter certeza de que ainda estamos juntos nesta jornada, se tomarmos uma solução arbitrária de uma EDO, como essa que estamos vendo, e que pertence à EDO de y sobre dx igual a y ao quadrado menos x, em quaisquer de seus pontos, por exemplo estes, podemos calcular o valor da derivada e, com isso, a inclinação da reta tangente. Por sua vez, a reta tangente por um ponto é uma aproximação para a função. Então, essa reta, que é conhecida, pois temos o ponto por onde ela passa e temos a sua inclinação, ela pode ser usada para aproximar os pontos próximos, ou seja, para marcarmos um outro ponto aproximado sobre o gráfico. Está vendo aí uma estratégia para traçar a solução? Basta ir marcando e ligando os pontos. Essa estratégia parece bastante razoável, contanto que o tamanho do passo escolhido para marcar os pontos não seja muito grande. Alguém que era muito esperto e perspicaz teve a ideia genial de aproveitar as informações que temos à mão para estudar o comportamento coletivo de todas as soluções de uma EDO ao mesmo tempo, ou pelo menos de uma grande quantidade delas. O resultado é o que chamamos de campos de direções, e ele é criado do seguinte modo. Primeiro, escolhe-se um retângulo do plano e marca-se nele um sistema de coordenadas. Depois, escolhem-se pontos igualmente espaçados na horizontal e na vertical, formando uma malha. Em cada ponto da malha, calcula-se a derivada e marca-se um pequeno segmento de inclinação correspondente, usando para isso, é claro, a equação diferencial. Eis aqui o resultado para a nossa EDO. Repare como a ideia de fluxo parece saltar aos olhos. Isso fica ainda mais evidente se traçarmos algumas soluções da EDO, observando como também elas tendem a ir seguindo o fluxo indicado pelas direções. É interessante observar que as soluções escolhidas tendem a seguir juntas por algum tempo, mas depois se desviam e seguem por caminhos diferentes. Isso sugere que elas são soluções particularmente sensíveis às condições iniciais, e que pequenas variações destas se refletem em grandes variações mais tarde. Talvez estejamos começando a compreender por que é tão difícil fazer a previsão do tempo com muitos dias de antecedência, ou quando o próximo vulcão entrará em erupção, faltando anos ou meses antes que isso ocorra. Outras soluções, como estas que estão sendo desenhadas, apresentam um comportamento oposto àquelas, pois mesmo partindo de pontos relativamente distantes, parecem seguir como que atraídas por alguma força, e tais comportamentos de soluções estavam ocultos até termos desenhado o campo de direções, e esse tenha tornado evidente a existência de certos padrões. Ora, está aí a grande utilidade desses diagramas: identificar padrões nas soluções de uma EDO. Isso é correto, porém seria melhor e mais simples pensar no campo de direções como uma espécie de fotografia da própria EDO. Este vídeo foi produzido inteiramente com a utilização dos seguintes softwares livres: